de novo, mas como sempre tem que ser, tem que ter um âncora bom. E vamos ancorar o programa de hoje, 4 em pauta no ar. Serei eu, Luiz Arthur Nogueira, e uma tela azul vazia aí que o Maurício está vendo embora, resolveu voltar. Fica em casa, Maurício Lousada. Fica aqui no 4 em pauta, pelo menos. Falando nisso, Maurício Lousada, de onde você está falando? Vamos dar 3 opções, hein? Machu Picchu, opção número 1. Opção número 2, estou em Sydney, na Austrália. Opção número 3, em Jundiaí, onde estou desde o início do 4 em Pauta. Opção, qual? Jundiaí City. Jundiaí City, estou aqui. Capital do mundo. Capital do mundo. Eu estou aqui. Eu nem queria estar nesses outros lugares aí, eu só falei por falar, né? Quem gostaria de estar lá é Luiz Arthur Nogueira, que quer ver as escolas voltando em todos esses lugares. E você, Luiz, onde você está, querido? As escolas estão reabrindo, porque bar pode, né, Maurício? Escola não pode. Bom, eu gostaria de estar num bar junto com o Maurício, né? Explicando dentro do bar que escola pode abrir, mas como isso não é possível, porque nem ele deixa, nem o prefeito de São Paulo, então eu continuo na minha casa aqui, né? E você, Aguinaldo? Eu estou também aqui na capital do mundo, Jundiaí, local cheio de suas maravilhas também. A gente tem inclusive uma torre, como eu mostrei em alguns programas passados aqui, que é a Torre da Sica, mais bonita do que a Torre Eiffel. Falando em Jundiaí, meus amigos, adivinha de onde vem o nosso convidado de hoje? Machu Picchu. Não. Jundiaí, Murilo Bronzeri, seja bem-vindo ao nosso 4 em Pauta! Olá, meus amigos. Obrigado, Aguinaldo, Maurício, Luiz Arthur. Privilégio enorme estar aqui com vocês, dividindo aí um pouquinho, né, humildemente, nosso conhecimento, nossa realidade do país. Esse programa tão especial que, como eu falei, eu acompanho, estou sabendo das polêmicas, é um privilégio estar aqui com vocês, com pessoas especiais. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E vamos lá, conte comigo, Aguinaldo, conte comigo mesmo. Vamos para cima com tudo. Murilo, aí onde você mora, Itupeva, é Jundiaí ou é Cabriúva? Eu gostaria de estar junto com o Maurício. Eu não sei se ele falou Sydney, Machu Picchu ou Jundiaí. Estamos em Jundiaí, um pouco quase divisa com Itupeva, mas estamos aqui em Jundiaí City. Muito bom, muito bom, muito bom. Murilo, eu conheço desde 1994, acho que nós nos conhecemos em janeiro de 94, quando trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos por cerca de 7 ou 8 anos. Coitado. Como, Maurício? Coitado do Murilo, 7 ou 8 anos trabalhou com você? Você pergunta para ele o que ele acha, capaz dele falar que é isso mesmo. Murilo trabalhou comigo por 7 ou 8 anos e depois disso nós fomos para empresas concorrentes, inclusive, né? Nós trabalhávamos, sempre fomos amigos, mas trabalhando em empresas concorrentes. E recentemente voltamos a ser colega de trabalho no Canal 25. Murilo também é apresentador lá do nosso Canal 25. Ele apresenta o programa de esportes, o Placar Eletrônico. Ele e o grande brother Flávio. Então, Murilo, só tem a acrescentar aqui no Café Corporativo. E, como primeira atividade, o Murilo hoje é treinador para a área comercial. É isso? Falei certinho, meu brother? Show de bola, é isso aí mesmo. Eu não posso entregar a idade aqui, porque em 94 a gente se conheceu na maternidade, lembra? A gente estava nascendo, era novinho ainda, mas foi isso mesmo. Em 94 iniciei minha carreira em área comercial. Você foi um grande gerente para mim, devo muita gratidão aí o trabalho que nós fizemos juntos e vamos para cima, porque sinergia tem muita, né? Muita qualificação, identidade, e a gente sabe o quanto um pode completar o outro, né? Isso é bom demais, trabalho em equipe hoje, que cada vez é mais conceituado, né? Mas show de bola. Diga, Maurício. Não, é que você falou que talvez conheceu o Aguinaldo na maternidade, realmente acho que pode ser. Por exemplo, em 94 vocês dois estavam sendo pai ao mesmo tempo, se encontraram na maternidade. Essa possibilidade existe. Fora essa... Eu tenho 2 filhos de 11, o Murilinho de 11 e a Júlia de 14, então não rolou para mim a maternidade. Não rolou. Aguinaldo, mas para mim não rolou, não. Show de bola, show de bola. Vamos parar de papo avesso aqui, vamos para o nosso primeiro quadro aqui, o Concorda ou Discorda. Roda a vinheta.
Concordo e discordo aqui no nosso 4 em Pauta de hoje. Nós vamos falar a respeito, adivinha do quê? Adivinha do quê? Vocês têm três chances. Machu Picchu, Sydney na Austrália ou aulas no Brasil. E a história é o seguinte, o que nós vamos fazer com as aulas no Brasil, né? Nós temos aqui diversas alternativas e é interessante que recentemente houve um debate entre especialistas no assunto e esses especialistas eles colocaram 5 alternativas que eles consideram válidas e vamos nós aqui também debater isso no 4 em Pauta. A primeira é o seguinte, vamos aprovar todos os estudantes agora em 2020. Pensem nisso. Segunda alternativa, permitir a reprovação apenas nas escolas particulares, onde houve o acesso ao ensino remoto, ou seja, escola pública passa todo mundo. Terceira alternativa, cancelar o ano letivo das escolas públicas e reprovar todos os seus alunos, para dar oportunidade deles aprenderem de fato em 2021. Quarta alternativa, juntar os 2 anos letivos, 2020 e 2021, pensando em reprovação só no final do biênio. E a quinta alternativa, avaliar cada caso individualmente. Vou começar aqui pelo Luiz Arthur Nogueira. Qual a sua opinião, Nogueira? Difícil, sim, Aguinaldo. Acho que a ideia de reprovar todo mundo, infelizmente, ela não tem nem essa hipótese, na minha opinião. Ela não deveria haver, na verdade, essa hipótese, porque se você reprovar todo mundo, como você tem uma nova geração de crianças que precisam entrar lá no primeiro ano, você iria acumular aquele primeiro ano o dobro de alunos e você carregaria esse dobro de alunos pelos próximos 13, 15 anos. E aí não haveria espaço físico para você dobrar. Então, essa hipótese eu acho que é uma questão, não dá nem para discutir, é inviável repetir todo mundo, porque aí você teria que repetir todo mundo e impedir que a geração lá na ponta entrasse na escola. Então, acho que não dá. Eu prefiro a ideia de você avaliar caso a caso, não se trata de aprovar todo mundo, simplesmente por aprovar, mas claramente 2021 vai ser um ano de você tentar recuperar o tempo perdido de quem ficou para trás, né? Eu estou muito pessimista com isso, Aguinaldo. Eu acho que a gente ficou muito tempo com as escolas fechadas mesmo. A gente brinca aqui, bar pode, escola não pode, mas o fato é assim, nós jogamos 2020 na lata do lixo em termos educacionais e aumentamos o abismo que sempre existiu entre escola privada e escola pública, nós aumentamos, porque bem ou mal, a maioria das escolas privadas conseguiu oferecer um ensino à distância. E, bem ou mal, a maioria das escolas públicas não conseguiu oferecer um serviço adequado, seja por deficiência da própria escola, ou seja porque o aluno carente na outra ponta não tinha um bom acesso à internet, ou não tinha o computador, ou não tinha o tablet. Enfim, é uma decisão muito difícil. Eu acho que, em princípio, você aprova as pessoas, avalia caso a caso. Se tiver um caso muito extremo de um aluno que teve 0 aula, esse aluno vai ter que ser reprovado, de alguma forma. Ou ano que vem ele vai ter que estudar o dobro. Eu estou muito preocupado com essa geração, o Aguinaldo. Realmente é o tipo de pergunta aqui que não dá para cravar uma única alternativa. A única que eu rejeito é a ideia de reprovar todo mundo. Se a gente reprovar todo mundo, vai dar um efeito cascata que a gente não recupera nunca mais, né? Então aqui, eu estou vendo que vocês 3 concordaram comigo, mas aí eu vou passar a palavra para o Maurício, para ver se ele traz uma ideia. Eu confesso que a minha resposta ela foi um pouco inconclusiva. O que você faria, Maurício? Qual é a solução menos dolorosa para essa geração aí de jovens e crianças? Então, Luiz, eu penso o seguinte, né? O conceito de aprovar ou reprovar, ele tem que estar fortemente associado ao nível de aprendizado que o aluno teve. Você falar reprovar todo mundo, você parte do princípio que as pessoas não atingiram o conhecimento que precisavam. Mas aprovar todo mundo também parte desse mesmo pressuposto. Você não pode dizer, eu vou aprovar todo mundo. Porque aprovar ou reprovar tem a ver com o quanto eu absorvi de conhecimento. Eu tinha pensado nessa hipótese, né? E você trouxe um argumento muito interessante que eu não tinha pensado, que é esse negócio de acumular, por exemplo, quem está no primeiro ano. Isso é um problema seríssimo. Eu traria uma sugestão que eu acabei de inventar agora, se alguém gostar me procura, mas eu criaria um ano a mais, na verdade, né? O que na prática poderia até parecer, de certa forma, uma reprovação, mas talvez não tivesse necessariamente o peso
de você dizer assim, tá todo mundo junto. Eu sei que do ponto de vista físico você vai continuar acumulando pessoas ali, mas talvez criar um ano a mais. Hoje a gente vai até o 9º ano, talvez eu diria o seguinte, olha, a gente tem um ano a mais para fazer isso tudo. Essa ideia de juntar 2 anos em um, que foi colocado aí, me parece uma boa ideia, para ser franco. Eu gosto dessa ideia, só que tem um pequeno problema nela. É que a gente tem que correr muito com conteúdo, né, de 1 ano em 6 meses. Mas para mim é melhor correr o conteúdo de 1 ano em 6 meses do que você querer correr o conteúdo de 1 ano em 2 meses ou aprovar e reprovar todo mundo. Então é isso que eu acho. Acho que no fundo todo mundo vai sair prejudicado, é fato, porque não aprendeu. E o ideal, na minha visão, é que as pessoas fizessem esse ano de novo. Mas tem esse problema que você falou do acúmulo. Eu não sei também como resolver, mas essa é a minha visão. Muito bem, todo mundo concordou comigo, mais ou menos, o Aguinaldo, mas eu não vou deixar você, Aguinaldo, no final, vou deixar você por último, que eu quero ser aqui uma pessoa gentil com o nosso querido Murilo e dar para ele agora a palavra. Murilo. Olha, essa questão, assim, ela é muito ampla mesmo, porque, primeiramente, a educação, se não tiver pandemia, ela já encontra problemas, né? Nós já temos problemas aí dessa questão de chegou-se a uma determinada conclusão há um tempo atrás que era para aprovar todos, e aí isso também não teve prova suficiente que era conclusivo, e vocês estão colocando vários desafios e problemas, mas todo mundo esquece o grande professor, né? Vocês imaginam o que está sendo a vida de um professor para dar aula das 8 da manhã até talvez 4, 5 horas da tarde online para uma turma de 5 anos, de 7 anos de idade, de 8 anos de idade? Vimos aqui o Maurício falando para nós que teve um dia aí gigantemente, né, atribulado com a sua profissão, com palestras online, e a gente sabe o desgaste que tem. Então, isso é um desgaste para a escola pública, é um desgaste para o aluno, é um desgaste para o professor. E falando como você falou, Luiz, em relação à confiança, né, conhecimento, maturidade, quando a gente passa por um ano, não é simplesmente tirar uma nota. O aluno, ele amadurece um ano, ele amadurece 12 meses na vida dele, ele tem essa convivência. Então, eu também vou tirar a hipótese de reprovar todos. Eu acredito que deveria realmente fazer uma aprovação. Agora, adaptar o conteúdo do ano que vem, ele é fundamental para que a gente possa entender o que cada aluno está tendo. É uma coisa muito individual, uma coisa muito particular. Tem gente que não tem a menor condição de ser aprovado, mas você vai reprovar esse menino agora? Você vai chegar para ele no meio de uma pandemia? Existem pessoas que se adaptam muito rápido, existem pessoas que demoram, e isso é um contingente, problema que o Brasil encontra. Então, se pudesse tomar uma posição, eu acredito que aprovar todos, porém uma revisão de conteúdo fundamental para o ano que vem, e talvez isso vá refletir em 2 anos, não vai refletir 2 anos em 1 ano só. Talvez tenha que você fazer os próximos 2 anos essa readequação de conteúdo, mas primeiro funciona muito a autoestima de uma criança, que ela é fundamental para você poder tratar isso bem, que é o futuro do Brasil, a educação. Bom, muito bom. Murilo, eu vou falar agora na sua sequência aqui, até porque só resta a minha fala, e também porque eu discordo medianamente daquilo. Na maior parte da sua fala, eu fiquei no talvez aqui, porque eu concordo com algumas coisas, inclusive com esse conceito de que nós temos que fazer um ano que vem adaptado. Mas o que você está falando é quase que a mesma coisa de que juntar os 2 anos em um só e ter uma aprovação ou reprovação no ano que vem, mas o conceito muda, porque quando você fala para um aluno que ele está aprovado num ano, que ele não teve aprendizado, eu acho que isso fere, sim, o conceito desse aluno. Eu fico muito mais preocupado com ele ser aprovado sem saber do que com a autoestima dele ser reprovado. Por exemplo, eu sou totalmente contra você reprovar um aluno que sabe por conta do outro ter ficado atrasado. Sou totalmente contra. Aí vai dizer, mas ele teve melhores condições. Não, não importa, porque aí a gente não está avaliando quem teve melhor ou pior condição. A gente está avaliando que aquele aluno sabe e o outro não sabe, por N fatores. Tá? Agora, quando a gente junta os 2 anos em um, obviamente que a gente vai ter problema. É a solução ideal? Não existe solução ideal. Não tem solução ideal. Nós vamos ter que fazer uma solução meio capenga, a menos pior.
para a gente lidar com uma situação que fugiu ao nosso controle. Tá? Então, na minha opinião, a melhor situação entre essas 5 que foram citadas e até aquela sexta que o Maurício colocou de colocar um ano a mais, é você juntar os 2 anos em um, vai fazendo sim as avaliações. Aquele aluno que não teve presença, por exemplo, aí sim, ele, não sei se vai ter como, mas aí ele ficaria realmente mais atrás, ou teria que permanecer no ano anterior, né? Mas que a gente pudesse ter uma avaliação final mesmo lá no final de 2021 e que permanecêssemos o ensino fundamental com 9 anos, né? O ensino médio com 3 e assim por diante, tá? Agora, isso nós estamos falando de alunos de ensino fundamental em nível médio. Faculdade já é uma outra situação que a gente tem que avaliar melhor, né? E tem muitos pais que estão aí querendo a aprovação do filho de uma maneira automática, pensando na parte financeira, no fato de não ter que pagar mais um ano. Eu acho que essa é uma situação que ela atingiu todos nós brasileiros, né? O rico, o pobre, a classe média. Eu acho que esse é o preço que a gente tem que pagar em nome da educação dos nossos filhos mesmo. Tá? Estou vendo que eu tive 3, concordo aí, e fico muito feliz com isso. Não é comum aqui no 4 em Pauta, mas não porque eu não falo de coisas legais, e sim porque esses caras ficam pegando no meu pé, viu, Murilo? Tá? Foi só para dar uma atenção, que depois eu discordo. Ainda bem. Ô, Aguinaldo, Oi. só para concluir o tema, eu queria deixar um protesto aqui, porque o ensino online, à distância, ele é tão injusto, que na hora da prova não dá para colar do amiguinho. Dá para colar da mãe, Luiz. Por exemplo, eu colaria do Maurício Lousada, né? Numa sala de aula normal, ao pescoço lá. Deixa eu ver o que ele está colocando ali. Isso aí. O duro, Murilo, é que nós... E a gente tiraria 0 junto, né? Ia ser ótimo tirar 0 junto. Se eu quantidade de colar do Maurício Lousada, ia tirar 10 em todas as provas. Tá bom. Só aí. Esse cara é um crânio, ele consegue fazer um monte de coisa tudo ao mesmo tempo e depois reclama que fez 6 palestras no dia. Ele faz as 6 ao mesmo tempo, quase. É ou não é, Maurício? Isso aí. Temos que ser multitarefa, igual o Windows, só que de vez em quando dá tela azul, viu? Falando em multitarefas, nós vamos ter uma situação muito interessante esse ano aqui no STF, né? O Celso de Mello, decano, que é o ministro mais antigo, ele se aposenta, se não me engano, agora no mês que vem, e entra, agora esse mês aqui já, e entra Cássio Nunes, ou pelo menos foi indicado Cássio Nunes, a gente ainda não tem a confirmação, porque ele tem que passar por uma sabatina no Senado. Agora, desde que eu acompanho política, eu não me lembro de um indicado, de um ministro ter sido indicado e não ter sido aprovado. Vocês lembram? Não? Eu não me recordo. Não, só teve 2 casos, mas foi muito antigamente. Eu não me lembro exatamente quando, mas eu lembro que foi assim, muitos e muitos anos. Tempo, antes da ditadura lá. Ou seja, nós provavelmente teremos aí o Cássio Nunes como ministro do STF agora até o final do ano. E a pergunta é, o que muda, que impacto isso causa para o Brasil, Maurício? Começa comigo? Tá bom, vamos lá. Perdão, Maurício, não, tá errado. Eu começo com o Murilo aqui. Vai lá. Que espetáculo. Bom, Aguinaldo, é óbvio que causa impacto, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente pega todas as atribuições que tem o STF hoje, e que são muitas, aí cada um tem a sua opinião se deveria ser muitas ou não, mas são as atribuições que eles precisam votar e conduzir o nosso país. Quando você tira alguém, e a gente sabe da indicação do presidente, mas depois que a pessoa entra também, o presidente já não tem nenhuma autonomia sobre essa pessoa, e nós sabemos que, óbvio que o voto de uma pessoa, o conchavo político, o que se combina, as coisas que rolam em bastidores, elas são decisivas para você conduzir uma nação. Muitas vezes, nós aqui mesmo nos questionamos sobre algumas votações, sobre algumas ajudas, benefícios de um, benefícios de outro, mas isso envolve a questão política do Brasil, que é completamente amarrada uma coisa a outra, e que para a gente conseguir tirar esse nó, ele demora tempo demais, ou talvez não vá se tirar. Mas se a pergunta é se vai mudar, eu acredito que vai mudar demais. Eu acredito que realmente vão sofrer muitas alterações. Agora, os conchavos políticos, eles iniciam quando você tem uma indicação, quando você absorve isso.
E o que a gente mais tem é torcer, né? A gente torce muito, apesar de muitas vezes não ser... o que mais me deixa assim indignado é as torcidas pela conveniência. Mas isso faz parte da política também, que eu não gostaria que fosse, mas fulano fala bem porque é conveniente para ele, isso não é saudável para um país. Mas a política do Brasil funciona assim, e eu tenho certeza que isso vai causar muitas mudanças. Ô Murilo, só para me posicionar aqui, que eu estou em dúvida, você gostou da indicação ou não? Não gostei. Não gostei da indicação. Não gostei. Tudo bem. Tá, eu quero colocar uma pimenta aqui. O Luiz discordou. Só uma coisa, Luiz, sem responder ainda, sem dar fazer a sua fala, você discordou do Murilo porque ele não gostou da indicação ou porque você não concordou com a fala do Murilo? As duas coisas. As duas coisas, tá bom. Eu vou colocar aqui só uma pimentinha a mais. O Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, ele veio a público agora recentemente, ele deu uma declaração dizendo que o Cássio Nunes, ele quis dizer que não seria um ministro adequado, até porque, segundo ele, Cássio Nunes se autodeclarou desembargador. Tá? Enfim, tem aí os dois lados dessa história. A pergunta que eu queria colocar: como que o novo ministro, o Cássio Nunes, entra num STF que já de antemão declarou que ele não é a pessoa mais adequada? Eu vou deixar o Luiz entrar nessa sequência aí, Luiz, porque você discordou do Murilo. Vamos ver as telas? Vamos lá. Eu discordei do Murilo porque ele disse que ele não gostou da indicação do Cássio. E eu odiei. Então, por isso que eu discordei dele. Entendeu? Te peguei, né, mano? Te peguei. Cada dia eu sou mais seu fã, Luiz. Só isso. Eu odiei, mas eu odiei por uma série de motivos. Eu nunca vi alguém começar tão mal. Quer dizer, ele não começou ainda porque ele não foi aprovado, mas... Quer dizer, ele nem começou, mas já deu tudo errado para ele. Já descobriu que o currículo dele tem um monte de fraude. Tem doutorado que ele disse que fez, mas não fez. Parece o currículo de uma ex-presidente do Brasil. Tudo errado, né? Fez, mas não fez. Ai, meu Deus. Aí ele é indicado pelo Centrão. Quer dizer, é um peso político muito grande. Tudo bem que aqui ninguém é inocente, né? Todo mundo concorda que a indicação de um ministro supremo tem peso político. Embora lá as regras, tem que ter notório saber jurídico, mas assim, a gente sabe que é uma indicação política, mas nesse caso ela é muito política. E me surpreendeu o seguinte, é uma indicação tão política que nem os bolsonaristas gostaram. Nem o Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro, gostou. Por quê? Porque quem indicou na prática foi o Centrão. E aí, respondendo à pergunta... o que muda para o Brasil, qual é o impacto? O impacto ele é total, porque, na verdade, a mensagem política que o Bolsonaro passa ao indicar o Cássio para ser ministro é de articulação com o Centrão. Então, ele agora assumiu de vez que ele é um presidente que faz articulação política, coisa que ele foi eleito dizendo o contrário, né? Tem um lado inteligente, que agora ele passa a ter uma base importante no Congresso, então eu não vou tirar esse mérito dele, mas, assim, usar um cargo de ministro para fazer política, eu acho muito pobre, muito, sabe? Assim, sabe qual é o problema? Você vai colocar esse cara lá e ele vai ter 30, 40 anos pela frente até se aposentar de forma compulsória. E ninguém tira, tá? Ah, não, mas existe uma regra de impeachment. Se existisse, de fato, algo para você tirar um ministro supremo, o Gilmar Mendes já não estaria lá há muito tempo, cá entre nós. Então, se ninguém consegue tirar o Gilmar Mendes e motivos não faltam, se entrar o Cássio lá, ele vai ficar até a aposentadoria. Então, eu acho uma pena que, por uma articulação de curto prazo, o Bolsonaro tenha decidido colocar alguém que nem os bolsonaristas aprovam. Então, eu lamento pelo Brasil, lamento por nós mesmos, né? Enfim, vamos ver se o Aguinaldo discordou de mim, porque ele é mais radical ainda, ele quer a morte, né, da pessoa que foi indicada, ou, de fato, você aplaude o ministro, o futuro ministro. Conta pra gente, Aguinaldo. Vamos ver a tela. Vamos ver a tela, Murilo. Você matou a charada. Eu acho que você pegou muito leve com o Cássio Nunes. Eu acho que você pegou muito leve com o Bolsonaro, porque, na realidade, o Cássio Nunes ele foi indicado por uma indicação do Centrão. Mas essa indicação ela partiu, se não me engano, de um dos filhos do Bolsonaro, inclusive, numa das conversas com o Centrão. Quer dizer, já começa por aí. Mas, na minha opinião, isso é extremamente idiota. Porque quando você indica um ministro do STF
com o objetivo de ter algum tipo de retorno posterior, você está dando um tiro no pé. Basta ver os ministros atuais, se eles têm algum tipo de alinhamento com os presidentes que os indicaram. Não tem. Sabe por que não tem? Porque o ministro, quando ele chega ao STF, ele veste uma toga de vaidade tão grande que ele fala, eu sou igual ao presidente. O presidente é o poder executivo e eu sou um dos 3 poderes, que é o judiciário. Então eu posso tanto quanto. E se posso tanto quanto, por que eu vou estar alinhado a esse cara? Eu tenho que mostrar à minha população, sabe? Que eu sou isento. E ele vai fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que o presidente que o colocou para fazer. Aí tem uma outra situação também, que foi quando o Marco Aurélio agora fala que o Cássio Nunes ele não deveria estar lá, porque ele se autodeclara desembargador. Isso é uma besteira do Marco Aurélio, porque um juiz privativo, se não me engano que é o nome, quando ele está no TJ ou quando ele está no STF é desembargador, é a mesma coisa. Muda exclusivamente a palavra, o nome do cargo. Mas a Constituição de 88, se não me engano, a de 87, ela dá a liberdade dos juízes privativos de se chamarem desembargador. Por vaidade também. Entendeu? Então, não muda nada. Agora vai falar assim, mas o novato não vai ter... o novato vai ter dificuldade de se impor dentro de um STF. Se fosse assim, quem é o ministro mais novo do STF? Não é o Alexandre de Moraes? Quanto que ele se impôs lá dentro? Quanto que ele fez meleca já? Quanto tempo ele está? 4 anos? 3? Foi o Temer, né, que colocou... Foi. 3 anos. Quanta meleca que ele já fez? Né? Quer dizer, eu estou olhando esse X do Murilo aí, só a única possibilidade que eu imagino é o Murilo falar que eu peguei leve demais, por isso ele discordou de mim, porque eu vejo que, na realidade, está trocando 6 por meia dúzia, os impactos vão ser simplesmente no ponto de vista do ministro, porque o Marco Aurélio ele é um ministro que ele muda, ele fica muito em cima do muro e ele muda muito de posição, ora ele vota se posicionando mais conservador, ora ele vota mais rígido na questão assim, das penas, né, das condenações, e nós não sabemos ainda a posição do Cássio Nunes, como que ele vai se posicionar, que vai mudar depois que ele assumir. Então, não dá para saber ainda que impacto vamos ter. Tá? Então, a minha posição é essa aí. Falta o Murilo falar, mas falta ele se posicionar também, Murilo. Você continua com aquele X lá? Eu já falei. Você quer que eu possa ter réplica, tréplica? Não, você já falou. Quem não falou foi o Maurício, né? É verdade. É o âncora desse programa aqui. Isso é problema de vaidade. Vaidade. Não, esse é o problema que, como o Luiz falou esses dias atrás, âncora é para afundar, não é para outra coisa. Vamos zerar a tela. Maurício, segue o jogo. Aguinaldo, você é o cara que mais tem possibilidade de ancorar bem, afinal você ancora sozinho o café, né? O café corporativo, é só você, não tem ninguém mais que ancora aquele programa. Por isso que todo mundo fala que eu sou o melhor âncora do café corporativo, porque não tem concorrência. Do café corporativo você é o melhor mesmo, eu concordo. Se bem que eu já ancorei uma vez. Põe um trechinho aí pro pessoal ver. Vamos pôr. Põe aí, Enzo. Põe um trechinho do dia que eu ancorei. Olá, seja bem-vindo de volta ao Café Corporativo. Para você que está chegando aqui agora, você deve estar estranhando. Era um outro cabeludo que apresentava esse programa, mas como você pode ver aqui, eu hoje sou o apresentador substituto nesse segundo bloco. Aí, viu? Enzo, agora põe um trechinho do dia que o Murilo quis roubar meu lugar. Põe aí. Para você, meu amigo ligado, está no ar mais um Café Corporativo. Esse programa espetacular que se dedica a falar muito de futebol. Não é? O que você está fazendo no meu lugar? Aguinaldo, desculpa. O que o senhor está fazendo no meu lugar? Perdoe, é Café Corporativo, gente. Esse cidadão aqui é um impostor. Sente-se lá que hoje você é um entrevistado e você fica pouquinho mais aí que você vai ver a pérola que nós vamos trazer hoje no Café Corporativo. Eu tirei o cara de lá da marra. Vamos lá, Maurício. Isso, agora dá a conta bancária, porque depois de fazer tudo isso, a gente vai ter que pagar mais pela edição. Gente, é o seguinte, olha, minha posição, eu discordei de você, Aguinaldo, porque eu não sei se é bem assim, não, essa questão, ele vai sentar lá e vai se desalinhar com o que o presidente quer, não sei, eu não tenho certeza que isso vai acontecer, né? O que me preocupa um pouco, a pergunta é qual é o impacto para o Brasil? Eu acho que o Brasil está sofrendo um impacto agora, que é mais uma vez a gente vê esse governo atuar pensando em favor das suas próprias pautas e simplesmente isso.
Eu sei que sempre há uma indicação, né? O presidente, quando indica, procura indicar alguém alinhado a esse presidente. Por isso eu também sou contra. Não sei se esse é o melhor modelo. O presidente da República indicar quem é que vai sentar lá. Eu não sei de fato se esse é o melhor modelo. Eu acho que não. Acho que poderia existir algum outro modelo. Mas eu queria chamar a atenção para um fato. No Facebook do Bolsonaro, um seguidor dele, ex-seguidor talvez, um apoiador dele, escreveu o seguinte: presidente, na próxima indicação ao STF, o senhor pode até indicar o Lula, dando um soquinho nele. E ele falou, não dá porque o Lula tem mais de 65 anos, essa foi a resposta dele. Mas ele complementou ainda dizendo o seguinte, o que me mostra que nas entrelinhas ele quis dizer, se eu quiser indicar é problema meu. Mas ele ainda acrescentou o seguinte, que isso para mim é o preocupante. Estou lendo as frases do presidente. Cássio é contra o aborto, ele votará contra a DPF 442, ela seja pautada. Ele é pró-arma nos limites da lei porque ele é colecionador de armas. Ele defende a família e as pautas econômicas. Quem duvida, aguarde as votações. Resumindo, ele está 100% alinhado comigo. Presidente, nós não precisamos de um ministro alinhado com o senhor. Nós precisamos de um ministro alinhado com as necessidades do Brasil. E como presidente, o senhor está sentado nessa cadeira para representar os brasileiros e não seus próprios interesses e nem indicações dos seus filhos. Presidente, nós esperamos de alguém que senta nessa cadeira responsabilidade, não pessoas simplesmente alinhadas com o senhor. Tem muitos juristas que teriam uma competência enorme de estar ali, mas talvez não estejam alinhados com a sua pauta. Meritocracia é colocar pessoas que merecem, não pessoas alinhadas. É isso que eu espero de um presidente. E é isso que o senhor não entrega para nós. Tenho dito, é isso, meu 3-1. Muito bom, Maurício. Só tenho medo de ser processado agora. Isso pode acontecer, né? Agora, a gente está vivendo realmente um momento complexo aqui da nossa república, né? E, aliás, essa república está um tanto que parecida com uma monarquia, onde a família real é que comanda, mas isso era assim também no tempo lá por 2008, 2009, também acontecia isso, né? Infelizmente. Vamos para a nossa... Só para não dizer que não houve nenhuma tentativa de defesa do Bolsonaro, eu concordei integralmente com o que o Maurício disse. A minha única dúvida é o seguinte, o quão diferente foram Dilma, Lula, FHC e Collor na hora de indicar os ministros? Nada. Luiz, eu acho que não pode não ter sido muito diferente disso. Mas eu acho que quando você vem a público e fala, ele está alinhado comigo, esses são os meus interesses, você coloca assim, escancaradamente, que pouco importa todo o restante. Eu acho que quando você faz isso de uma forma escancarada, que você vem a público e coloca isso, você está mostrando para que você veio, entendeu? De fato. Se você faz isso publicamente, o que você não faz quando não é público? Maurício, na realidade, o Bolsonaro está fazendo isso aí também pelo seguinte, ele foi eleito por uma base que não ficou com ele depois que ele assumiu. Aliás, o Bolsonaro assumiu e não fez aquilo que eu acho que o ministro não vai fazer também, que é continuar alinhado com quem o colocou. E aí, de fato, ele não ficou com uma base porque ele simplesmente não seguiu os preceitos que ele prometeu seguir. Então, as pessoas, né, se desconectam, né? Então, agora, o fato dos outros terem feito, claro que não é desculpa, né? Você está certo nesse sentido aí, mas é fato que os outros, os que antecederam, fizeram a mesma coisa. Vamos para o próximo tema, que o próximo tema ele é muito diferente desse, ele não entra em Bolsonaro. Tá aqui, olha. No governo Bolsonaro, Maurício Lousada, já é o terceiro tema, não é mais o segundo, tá? Ah, é? Corrupção, ela acabou, ela diminuiu, ou ela se manteve? Ou ela piorou? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Porque nós estávamos vendo aqui as pautas da semana e nós nos deparamos com uma declaração do presidente Bolsonaro, onde ele, ao ser acusado de ter acabado com a Lava Jato, ele disse que não precisa mais de Lava Jato. Ele usou uma resposta dessa que ele costuma dar, né? Do tipo, e aí? É isso aí mesmo, e aí? Por quê? Porque não precisa de Lava Jato, não tem mais corrupção no governo. Então, por isso a pergunta, você entende que a corrupção no governo Bolsonaro, ela acabou, ela diminuiu, ela se manteve ou ela piorou? A resposta é, ela diminuiu, mas não por causa do governo Bolsonaro.
Ela diminuiu exatamente por aquilo que ele disse que está acabando, que é com a Lava Jato. A Lava Jato foi, não exclusivamente a Lava Jato, mas a Lava Jato foi fundamental para a diminuição da corrupção, ao meu ver, né? Se você comparar o nível de corrupção que nós tínhamos, por exemplo, no governo Lula, no governo Dilma, com o que nós temos hoje, é incontestável você dizer que diminuiu. Mas não se engane imaginando que é porque o Bolsonaro está sentado lá. Diminuiu porque a Lava Jato flagrou empresário, a Lava Jato flagrou político, a Lava Jato prendeu pessoas, sobretudo empresários. Então, com isso diminuiu, desmontou aquele esquema, né? Agora, dizer que não precisa de uma Lava Jato porque não tem mais corrupção, isso é meio que, para mim, é um tanto quanto suspeito, porque me parece o seguinte, não precisa investigar que não tem, tá? É que nem quando alguém diz assim, olha, você imagina o casal lá, a esposa fica desconfiada, né? O que você gastou aí no seu cartão de crédito? Não precisa ver que eu não gastei nada. Se falou isso, não precisa ver porque eu não gastei nada, porque será que realmente não gastou, não quer que veja? Eu acho que quem tem tranquilidade, que não tem corrupção, mantém sim a Lava Jato, pode pesquisar que vocês não vão encontrar nada. Para mim, isso é prova de que não tem corrupção. Agora, acabar porque não tem, para mim, isso pode ser uma prova de que tem e não que se quer revelar. Essa é a minha visão. Luiz, e aí? Discorda, ótimo. Para variar. Por favor, Luiz Arthur Nogueira, me diga, por que você acha que Bolsonaro diminuiu a corrupção e que realmente a Lava Jato não precisa existir? Vamos lá. Você viu que eu fiquei no talvez a maior parte do tempo, porque eu concordo com a parte em que você diz que, primeiro, a minha opinião, respondendo a pergunta, diminuiu no governo Bolsonaro. Vamos todo mundo lembrar que o parâmetro diminuiu em relação ao quê? A Temer e Dilma. Bom, também, né? Se não diminuir, vai diminuir em relação... Né? É impossível aumentar, né? Se você conseguir aumentar o que tem problema, né? Eu não acho. No Brasil dá para aumentar, sim. Mas, enfim, o petrolão foi tão grande que realmente diminuir, né? Agora, efetivamente, Maurício, eu concordo com você, a diminuição decorre da Lava Jato, sim, mas aqui eu discordei no final muito mais para colocar um ponto de vista que é o seguinte, eu tento ser sempre justo na análise. Eu tenho aqui, já fiz 200 mil críticas ao governo Bolsonaro, acho, inclusive, que ele escolheu alguns ministros muito ruins para diversos cargos. Acho que na economia, por exemplo, escolheu um ministro muito bom, eu gosto do Paulo Guedes. Agora, efetivamente, ao início do governo Bolsonaro, não houve um loteamento de cargos como havia, por exemplo, nos governos do PT. Isso, por si só, derruba muito a corrupção, porque a hora que você faz o loteamento, você bota lá um chefe, né, ligado a um partido, e você entrega aquele ministério inteiro, por exemplo, Ministério dos Transportes, você entrega ele para o PMDB inteiro, de ponta a ponta, vai até o DENIT, vai lá, aí a corrupção rola solta mesmo. Então, só dele não ter feito isso, diminuiu muito a corrupção. O que me torna estranho, aí concordo com o Maurício, acho muito estranho ele querer acabar com a Lava Jato. Ora, se você tomar uma atitude de não lotear os ministérios, que por si só já reduz muito a corrupção, por que o interesse em acabar com a Lava Jato? E aí vem um ponto que eu acho que é fundamental nessa história, que envolve a família dele, os filhos. Os filhos são muito enrolados. Os filhos não representam o governo. A gente não pode confundir governo Bolsonaro com família Bolsonaro. E a família é muito enrolada. Você tem um filho que é senador, mas que quando era deputado lá no Rio de Janeiro, é acusado de fazer a rachadinha, a história do Queiroz, as milícias. Você tem um outro filho que é vereador no Rio de Janeiro, que é um rolo atrás do outro. Você tem um filho mais, o 03, que é deputado. Assim, todos são muito enrolados em diversos aspectos, diversos níveis. Mas o 04 pega todo mundo, desculpa interromper, o 04 pega todo mundo do condomínio. Pega só metade. Exatamente. Ele tem 4 filhos, os 4 têm problemas em esferas diferentes, mas os 4 têm, né? Agora, enfim, para resumir a história, eu acho que a tentativa de acabar com a Lava Jato é muito mais uma tentativa de proteger os filhos do que um medo de investigar o governo, né? Mas, enfim, é o que temos no momento, né? Então eu queria só deixar bem claro isso, que eu acho que a corrupção diminuiu sim, e lamento profundamente. Aliás, se vocês lembrarem, alguns programas, eu afirmei aqui que o caso Deltan Dallagnol era realmente o início do fim da Lava Jato. E está se provando que era isso mesmo, né? Claramente a Lava Jato está minguando
e ela vai acabar, né? Vamos ver até que ponto, se bem que o presidente do Supremo, Luiz Fux, nesta semana ele conseguiu dar uma jogada inteligente, que ele tirou os julgamentos das turmas e trouxe para o plenário, de uma forma como tentar preservar aquele jogo de cartas marcadas. Vamos ver se o Luiz Fux, sozinho lá na presidência, salva a Lava Jato. Vamos ver. Bom, vocês três concordaram, então vou passar a palavra para o Murilo. Vamos gerar as telas? Murilo, comece respondendo. A corrupção diminuiu, se manteve, aumentou, desapareceu? Como é que você avalia? Diminuiu, né? É fato que diminuiu. Vamos começar pela parte aqui que nós temos uma referência muito baixa no Brasil. Nós já nascemos ouvindo de corrupção. Quem tem 40, 50 anos aí ouviu a vida toda. Eu tomei até o cuidado de olhar um pouquinho da palavra corrupção no dicionário aqui, que é uma adulteração das características originais de algo. Então, o Brasil nasceu adulterado, está adulterado, só que em relação ao que aconteceu, e nós temos provas do que aconteceu, eu acho que a Lava Jato veio para punir aquilo que a gente falava, que o Brasil precisa ter punições, que ninguém tinha mais medo de nada, ninguém tinha mais respeito de nada, e isso é o que a Lava Jato estava fazendo, o papel dela, de maneira minúscula ainda, porque tem muita coisa envolvida, mas com certeza absoluta diminuiu, com certeza absoluta os entraves são outros ainda, principalmente pelo trabalho da Lava Jato. Agora, terminar a Lava Jato, acabar com a Lava Jato, eu não sei se é um problema comunicativo. Nós sabemos que o nosso presidente tem problema de comunicação desde que ele assumiu, ou antes dele ter assumido ainda. E isso não faz eu discordar de muita coisa dele, ou concordar, mas existe um problema que como você comunica aquilo, isso é uma coisa oficial, isso ele falou da boca para fora, como ele fala muita coisa, ou desabafa nos microfones. Agora, que diminuiu, diminuiu. Nós somos o país mais saqueado da história. Todo mundo sabe disso. E a política hoje, ela é conveniente. Se for conveniente eu eleger o Aguinaldo, eu vou lá escrever Aguinaldo, vou colocar um adesivo no meu carro, achar bonito isso. Não existe política, existe conveniência de favores. E a gente sabe disso no país. Então, com certeza absoluta diminuiu. Eu acho que essa é uma característica que o nosso presidente tem, uma delas que ele tem, e vamos torcer para que a Lava Jato continue ou que tenha outras Lava Jatos que possam realmente entender que as leis foram criadas para serem cumpridas e isso ajuda muito o nosso país. A gente tem que torcer pelo país sempre, pelas pessoas sempre. Agora, que nossa referência é baixa, é muito baixa. E sempre foi assim. E me permita 10 segundos, Aguinaldo. Pegue, Maurício. Não, é só para dizer o seguinte, eu acho que vale um complemento na minha fala. Quando eu falo que diminuiu e não foi por causa do Bolsonaro, eu não estou dizendo que o Bolsonaro não tem um compromisso ou uma vontade de diminuir a corrupção. Eu reconheço isso nesse governo. Eu só acho... Já acabou os 10 segundos, é isso? Eu só acho que... Agora você me desconcentrou. Eu só acho que não é por esse motivo, mas eu reconheço que há um esforço muito maior do que qualquer outro governo para diminuir, ok? E depois, se eu falei mais de 10 segundos, desconta da minha próxima colocação que eu falo menos. Próxima colocação, só daqui a pouco a gente vai para o sim ou não. Então você está devendo para o próximo programa. Vamos zerar as telas? Mas você deu um 3-0 aí, né, Maurício? E é interessante que eu estou vendo que teve muito concordar entre nós aqui ao longo desse programa de hoje. E eu quero já colocar uma polêmica aqui na minha última fala. Primeiro, que eu sou um cara que eu admito, eu votei no Bolsonaro. Tá? Você vai falar para mim se se arrepende? O Aguinaldo lá, daquela época, de 2018, não se arrepende, porque naquele momento lá tinha que votar em um ou em outro. Ou eu votava no Bolsonaro, ou eu votava no Haddad. Optei por votar no Bolsonaro. Isso não quer dizer que eu concorde com as coisas que o Bolsonaro fez, mas eu comecei o governo do Bolsonaro acreditando nele, acreditando que ele ia dar certo, sabe, dando crédito, ouvia discordâncias de alguns colegas meus que já criticavam lá no primeiro, segundo mês, eu falava assim, espera 100 dias, pelo menos, para a gente poder falar. E depois dos 100 dias eu fui obrigado a dizer que realmente ele estava tropeçando nos próprios passos. Dizer que ele não loteou o ministério, ele não loteou, Luiz Arthur Nogueira, o primeiro ministério dele.
Mas quando ele se desalinhou com o PSL, que foi quem o elegeu, e ele teve que se aproximar do Centrão, o que ele fez? Ele não loteou o governo? O governo hoje não é comandado pelo Centrão? Na minha opinião, é a mesma coisa. Quer dizer, a única coisa que demorou 2 anos. Talvez essa sensação de menos corrupção que a gente tenha hoje é porque demorou 2 anos. Vamos ver como que vai ser daqui para frente. Né? Nós não sabemos. Então, e outra, dizer que família não é governo, que a população confunde o que é família e o que é governo, desculpa. O Carlos Bolsonaro tem um gabinete dentro do Palácio do Planalto. Quem está confundindo o que é família e o que é governo não somos nós, população, não é o presidente. Então, se os 3 filhos, o 01, o 02 e o 03, fazem declarações em nome do governo ainda que não possa, e depois vai dizer não é oficial, essa é a minha opinião, mas ele fala em nome do governo. E o presidente não desmente, não desautoriza o filho. Então, quando o presidente não desautoriza o filho, o que ele está fazendo? Né? Então, desculpa, mas não é isso, não. Ó, até o Caio Coppola, que era aquele cara que defendia o Bolsonaro, até quando o Bolsonaro saía sem máscara, declaradamente infectado pela Covid, cumprimentava o gari na rua, ele dizia que o presidente estava sendo ele mesmo. Agora está contra. Por quê? Né? Porque desalinhou com aquilo que aquela pessoa, aquele eleitor, aquele defensor queria. Só por isso. Agora, por que o Caio Coppola está fazendo isso agora? Será que não tem interesse também? Será que o Ícaro, como que chama lá? Ícaro de Melo Carvalho, sei lá o nome do senhorzinho lá? Eu confundo sempre. Olavo de Carvalho, né? Olavo, Ícaro. Eu confundo esses nomes. Por que aquele senhorzinho agora também está metendo pau no Bolsonaro? Eu acho que está tudo muito confuso. A realidade é essa. Alguém não falou? Falamos todos. Não optou, não opinou se concorda ou discorda de mim. Isso, concordei. Pelo menos um discordou de mim. Porque eu ia pedir uma música muito legal, não deu. Falta alguém falar nesse tema? Acho que não, né? Não. Não. Então vamos para o nosso sim ou não? Quadro sim ou não de hoje. Roda a vinheta. Sim ou não no 4 em Pauta de hoje? Vamos para as perguntas dos nossos internautas. Tem alguém aí pescando pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha. Opa, eu tenho uma aqui. Pega aí. Pergunta de futebol, hein? Pergunta do Renato Fonseca, São Paulo capital. Olha só. Ó, não pergunta para o Maurício, porque ele entende tanto de futebol que ele é corintiano. Vamos perguntar para o Murilo. Murilo que é... que sacanagem. É de esporte aqui. Não, o Renato Fonseca, ele traz um assunto interessante. Não sei se vocês acompanharam durante a semana, que a Globo abandonou a Libertadores e agora, pela primeira vez, a Globo não comprou todos os jogos do Brasil nas eliminatórias, né? Então, hoje, sexta-feira, está estreando o programa, a gente vai ter um incrível jogo Brasil e Bolívia, né? Aquele jogo que você começar a assistir, em 10 minutos você já dormiu, né? Mas depois, na terça-feira, vai ter o segundo jogo do Brasil, que é contra o Peru. Deve ser em Lima esse jogo, né? Imagino eu. Enfim, esse jogo, até agora, a Globo não comprou os direitos, tá? E parece que a Turner comprou, mas a Turner não é TV aberta, seria TV a cabo. Existe a possibilidade de alguma empresa de streaming comprar também. O fato é o seguinte, existe uma chance de, pela primeira vez na história, a população brasileira não conseguir ver um jogo da seleção brasileira, principalmente em eliminatórias, que é um jogo que vale muito, porque são eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, lá no Catar, né? E pela primeira vez pode ser que a gente não tenha isso em TV aberta. O que significa que para assistir um jogo da seleção, a gente vai ter que pagar ou um canal de TV a cabo, ou pagar o pay-per-view, um streaming, qualquer coisa. E aí o Renato fez uma pergunta interessante, né? Você estaria disposto a pagar R$50, que é o preço que se imagina que custaria num serviço de pay-per-view, né? Você estaria disposto a pagar R$50 para assistir a um jogo da seleção brasileira nas eliminatórias? Sim ou não? Vamos todo mundo colocar na tela aqui se nós estaríamos dispostos a pagar R$50 para assistir um jogo da seleção brasileira. Deu unânime. Bom, como deu unânime, Murilo, você nos represente e diga então por que você não pagaria R$50 por um emocionante jogo Peru e Brasil. Não é que eu não pagaria. A resposta é muito complexa, né? Primeiro que
A gente está vendo aí essa dissipação da Globo no futebol, porque o SBT já está entrando na Libertadores, todo esse capitalismo que existe, o governo que não dá mais o auxílio, né? Então a Globo também não tem mais aquela verba para investir, e isso faz parte de um contexto, e para nós é muito melhor que o futebol possa passar em vários canais. Agora, o brasileiro já está claro que ele torce mais para o time do que para a seleção. Isso veio num processo de Copa a Copa, ano a ano, e o fato é esse hoje. Inclusive, tem 20% dos brasileiros que não tem time, né? Não sei se vocês sabem, mas o que vence hoje é os 100 times. É isso aí, é isso aí. Temos alguns aqui, né? Então, eu particularmente, também gosto muito do meu time. É capaz de algum brasileiro comprar o jogo de um outro time, um clássico, mas a seleção brasileira precisa resgatar algo, e eu não sei se isso é resgatável, entendeu? Nós tínhamos, sim, um processo de torcer pela seleção, de estar junto da seleção. Talvez se isso fosse numa Copa do Mundo, seria totalmente diferente. Agora, eliminatórias da Copa, um jogo no Peru, a gente sabe que o Brasil, ainda com tudo que acontece, vai se classificar. Então, eu acho muito difícil. Tem alguns fanáticos aí, mas pagar, as pessoas pagam para ver o seu clube do coração, preferem isso do que ver a seleção brasileira hoje, né? Em 2020 é isso que está acontecendo. E é uma pena isso, né, gente? É uma pena, porque eu estava aqui até hoje, olhando aqui, eu tenho um álbum de figurinha da Copa de 82 aqui, como a gente se apaixonava pela seleção brasileira antigamente, né? Até jogo amistoso, né? É uma pena. Maurício, dá uma pesquisada aí, vê se tem mais alguma pergunta aí que a gente tem escolhido. Você batia bafo com figurinha? Tem uma aqui, ó. Vamos zerar a tela então, gente? Vamos. O que é, Murilo? O que você perguntou? Bafo. Você batia bafo com figurinha? Porque... Lógico, eu ganhava de todo mundo. Eu completei meu álbum aqui ganhando figurinha no bate-bafo. Que bom. Eu imagino. Eu imagino que você era aquele que você perdia sempre no bate-bafo, tomava todas as suas figurinhas. Eu ganhava, mas o que eu marcava de chiclete, meu amigo, eu acho que eu... Nossa, tem problema no maxilar até hoje, tanto mascar chiclete para pegar figurinha. Vai lá, Maurício. Ó, eu achei uma aqui, ó. É uma internauta, Helenice Cunha, de Búzios. Ela pergunta, eu não sei quem que pode responder essa aqui, ó. Me ajude a dizer quem é que pode responder. Se a pessoa já fez ou pretende fazer um avatar, porque tá essa moda de fazer avatar, se você andar nas redes sociais, tem aquela carinha, né, que a pessoa, geralmente ela se acha bonita, não sei se vocês já repararam isso, a pessoa faz, ela só põe traços bonitos. E aí ela quer saber se nós, né, aqui, já fizemos ou pretendemos fazer um avatar. Quem que a gente vai perguntar? Pro Aguinaldo, pode ser? É você? Então vai lá, Aguinaldo, você, porque eu imagino que o seu avatar, inclusive se você fizer, vai ficar muito parecido com o meu, né? Então, eu queria saber, você já fez ou pretende fazer avatar? Vamos responder sim ou não? O Aguinaldo é um avatar, na verdade, né? O Aguinaldo, ele faz a figurinha normal dele, é isso. Ele já é um avatar normal. O meu avatar é o Maurício de óculos. E às vezes... E às vezes de barba. Não, agora eu vou falando sério. Eu não fiz meu avatar nessa última onda do Facebook, eu não fiz. Mas quando eu coloquei sim, eu tenho que ser justo, porque em outras situações eu fiz aquela figurinha que a gente manda como emoji, aquilo lá sim, eu fiz um carequinha de óculos de barba. Então, acho que a pergunta da internauta foi baseada nessa última onda de moda que teve agora, se fez ou não fez o avatar. Não fiz porque... não quis entrar na moda. Mas, sinceramente, eu também não vejo nenhum mal. Se a pessoa quiser fazer, ela faz. Vai lá, faz, está brincando. Sabe, rede social, você pode usar profissionalmente, pode não usar profissionalmente, você pode usar para brincar. Até uma amiga nossa em comum, minha e do Murilo, esses dias atrás, assim, ela postou o avatar dela e escreveu lá, como eu me divirto com essas coisas idiotas. Ou seja, ela se diverte e admite que é idiota, né? Então... e está se divertindo, não vejo mal nenhum. O que eu vejo é aquilo que foi falado pelo Maurício, é que a pessoa ela tem uma visão dela própria que é completamente diferente da realidade. E aí fica também um comentário da minha parte. São aquelas pessoas que postam fotos suas mesmo na rede social e colocam filtros, que é para não ter ruga, que é para não ter, sabe, para não mostrar a idade. Então você olha na foto da rede social, a pessoa é maravilhosa, né?
Ou então ela posta só o olho, assim, só essa partezinha aqui na foto de perfil. Aí a hora que você conhece a pessoa, ela é completamente diferente. Eu sou mais da opinião da pessoa postar a foto real mesmo, e é assim que eu sou, né? E se eu tiver que ser outra pessoa para você gostar de mim visualmente, fisicamente, acho que vai um pouco da autoestima também. Eu sou da opinião de que a pessoa tem que postar foto do jeito que ela é. Só quero contar rapidinho a minha experiência. Eu comecei a fazer meu avatar, sou muito franco. Só que eu não minto pra mim, eu olho do jeito que é. A hora que chegou no corpo, eu deletei. Foi isso. Muito bom. Não cabia na rede social, né? Explodiu a tela. Foi isso. Engraçadinho. Não, tem coisa. Vamos lá, ó. Eu vou passar aqui um vídeo que chegou agora há pouco de um internauta. Vamos lá. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Robson aqui de São Paulo. Eu assisto o 4 em Pauta direto e eu queria tirar uma dúvida no quadro sim ou não. O Pix é uma boa? Pelo que eu entendi, ele falou em Pix, né? Pix é aquela nova ferramenta bancária. E como é a área econômica, vamos passar isso para o Luiz Arthur Nogueira. Manda aí. A pergunta veio do Robson Marcos, de São Paulo. E aí, o Pix é uma boa? Vamos todo mundo colocar na tela primeiro, então. E aí? É uma boa, não? É uma ótima, né? Sem dúvida. O que é o Pix, para quem não está muito antenado? O Pix nada mais é do que a possibilidade de você transferir dinheiro rapidamente, né? De pessoa para pessoa, usando o aparelho celular, qualquer aplicativo de banco, sem precisar saber a agência da pessoa, sem precisar saber conta corrente. Basta você saber alguma chave. E aí, quais são as possibilidades de chave? Por exemplo, se o Maurício escolheu que a chave dele é o CPF dele, é só ele me passar o CPF dele, eu transfiro o dinheiro. Se ele escolheu que é o número do celular dele, eu transfiro com o número do celular dele. Se ele escolheu que é o e-mail, eu transfiro pelo e-mail. Ou se ele quiser gerar uma chave aleatória naquele momento e me passar o QR Code para eu transferir, também pode ser. Mas o legal é isso, é você poder usar ou CPF, ou celular, ou e-mail, automaticamente você transfere dinheiro para outra pessoa. Com um detalhe a mais, você pode transferir isso 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Ou seja, o Aguinaldo, que normalmente deve dinheiro para mim, eu cobrava ele no sábado e falava, só posso fazer a TED na segunda-feira, porque não funciona o banco no fim de semana. Agora acabou, desculpa. Sábado, meia-noite, vai transferir o dinheiro que deve para mim, cai na hora, assunto encerrado. Ou seja, é a modernidade. Muito bom. E detalhe, tudo gratuito para a pessoa física, é de graça. Os bancos costumam cobrar R$10 por uma TED ou por um DOC. Acabou essa história de ficar pagando tarifa para banco para transferir dinheiro. Então é de graça, 24 horas, 7 dias por semana, sem precisar ficar decorando agência e conta de banco. Enfim, chegamos à modernidade. Lembrando que agora, em outubro, você pode cadastrar, mas efetivamente só vai entrar em vigor a partir da segunda quinzena de novembro. Eu tenho uma dúvida. Não sei se você sabe me responder, Luiz, mas é sério. Eu posso transferir para mim mesmo? Por exemplo, se eu tenho 2 bancos, eu posso transferir de uma... Posso? Pode, porque aí, qual é o detalhe? Você não pode repetir chave, tá? Vamos supor que você tenha uma conta no banco X. Naquele banco você escolheu que a sua chave é o celular. E você tem uma conta no banco Y, que é o mesmo CPF, você é a mesma pessoa. No banco Y, a sua chave não vai poder ser o celular. Vai poder ser o CPF, vai poder ser o e-mail ou vai poder ser aquela chave aleatória. Mas você jamais pode repetir. Sem querer eu cadastrei o CPF no banco X, mas queria que o meu CPF fosse a chave do banco Y. E vai existir a portabilidade. Você vai transferir a chave de um banco para outro banco, entendeu? Muito interessante isso. Legal. Muito obrigado. Se ninguém mudar de celular e mandar dinheiro para o outro, e isso é uma coisa... O tempo vai mostrar conforme as pessoas... Eu, particularmente, eu acho muito mais seguro uma chave que é o CPF, porque CPF não muda, né? E-mail e celular são coisas que, em tese... Se bem que hoje em dia, com portabilidade de celular, hoje em dia as pessoas não ficam mudando mais de número. Aliás, quando alguém troca o número do celular, eu já desconfio que ela está com algum problema na praça, né? Porque a pessoa, para trocar de número, é que está fugindo de alguém, né? Tanto que quando você adquire um número novo, só vem ligação de cobrança para você, né? Que já foi de um dia de outra pessoa. Dá para mandar dinheiro também, Luiz? Tipo assim, daí de cima para aqui embaixo, pelo YouTube? Ou não?
Ainda não, né? Ainda não. Aqui, ó. Na verdade, o meu cofrinho, ele, ó, a moedinha entrando. O meu cofrinho, ele recebe dinheiro. Não, é que assim, se você vai mandar dinheiro daí de cima para cá, para baixo, eu já mudei de lugar com o Murilo. Roubou o lugar aqui. Não, fica aí, Aguinaldo. Fica no seu lugar. Não, ele já mudou de lugar, Murilo. Agora você tem que aperta você aí o stop vídeo e volta. Aí que o Aguinaldo roubou o teu lugar. Aperta aí o stop vídeo e volta você, ô Murilo. Muito bem. Reassumiu a posição. Muito bem. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, vamos para o próximo quadro agora. Roda a vinheta do próximo quadro aí, que é o Desafio 4x4. Desafio 4x4 aqui no nosso 4 em Pauta de hoje. E vamos para o primeiro desafio aqui. Eu vou dar a bola para o nosso economista da vez, Luiz Arthur Nogueira. Você que é um cara moderno, que gosta de tudo moderno. Que modernidade que você vai falar. Depois de falar do Pix, do que você vai falar agora? Não, agora eu vou falar do passado. Afinal de contas, nós vamos ter segunda-feira o feriado, né? Dia 12, Nossa Senhora Aparecida, mas também o Dia das Crianças, né? Uma data que nós sempre gostamos, né? Quando éramos crianças, nós gostávamos e agora gostamos de dar presentes para as crianças. E aí, fazendo aqui a sessão saudosismo, eu lembrei de 2 brinquedos, 2 jogos de tabuleiro, na verdade, que eu gostava muito. E vou lançar o desafio para vocês. Qual desses 2 jogos vocês gostavam mais? Banco Imobiliário ou War? War é aquele jogo de guerra, né? Das pecinhas lá, invade o continente, não sei o quê. Ou o tradicional Banco Imobiliário ou Monopoly para alguns, né? Qual dos 2 vocês gostavam mais? Vamos lá, todo mundo colocando na tela. Tá bom, o economista tinha que ser, né? Já era Dinheiro, né? Eu tenho um jogo que tá cheio de notas e o outro que não tem nota nenhuma, só podia ser Banco Imobiliário, né? E com um dado curioso, que o meu filho, ele adora, né? Só que ele tem o Monopoly, que é a mesma coisa, né? Só muda o fabricante. E a gente joga muito, eu, ele, a minha esposa, a gente se diverte pra caramba. E a gente fez uma coisa agora que eu fiz quando eu era criança e recomendo, né? Bem um tabuleiro, aquele tabuleiro tradicional quadrado. A gente pegou uma cartolina, um papelão, e criamos um segundo tabuleiro que um está conectado ao outro. E aí criamos as propriedades, calculamos os valores. Então agora o jogo ele dura o dobro do tempo, porque ele é gigante, né? Um tabuleiro duplo. É bem interessante. Eu só queria saber o seguinte, você colocou alguma avenida de Jundiaí no seu tabuleiro novo, não? Não, na verdade o tabuleiro novo tem umas loucuras, do tipo assim, ele coloca... Eu deixei meu filho inventar, né? Então ele colocou, tipo, esquiar em Madrid... ir para o Clube Med, umas coisas assim nada a ver, sabe? Meio que mistura turismo com localidade. Tem até rodovia Anguera, rodovia Anchieta, enfim, tem uma barafunda, mas ficou bem divertido. Mas usa os 2 ao mesmo tempo ou é um ou outro? Os 2 ao mesmo tempo. Nossa. E quem é que quer defender o War aí? Quer defender o War, Maurício, Murilo? Eu quero. Eu acho que o War eu gosto muito porque é um jogo que requer muita estratégia. Eu acho o Banco Imobiliário extremamente divertido. Se você for pensar em diversão, o Banco Imobiliário é muito divertido. Sobretudo nesse caso do Luiz brincando com um filho, com uma criança, é muito divertido. Mas o que eu gosto no War é que o War ele tem muito de estratégia. O Banco Imobiliário ele é um jogo que lida com sorte, né? Você tem que cair ali o dado e tal. Se bem que você tem também sorte no War, porque você também joga dado, mas a sua estratégia tem um impacto legal. E o War tem invasão, tipo, é um jogo tipo bolos, assim, eu gosto, tem invasão. Ou seja, o cara é guerrilheiro, né? Mas vamos lá, eu vou fazer o meu desafio 4x4 agora, vamos zerar a tela. Pelo seguinte, eu falei desse segundo tabuleiro do Luiz aí, ter uma avenida de Jundiaí, eu não tenho, porque Jundiaí está vivendo assim, uma explosão imobiliária e já não é a primeira da história, né? Porque o que a gente percebeu nessa pandemia é que muita gente que mora em apartamento não consegue mais ficar com os filhos dentro de casa, porque está em home office, os filhos estão chorando, estão querendo brincar, não dá para mandar para o play porque não fica sozinho ainda, e aí esse casal tem que comprar uma casa, vende o apartamento para comprar uma casa. Em contrapartida, muita gente que tem casa se apertou financeiramente e está querendo mudar para apartamento. Com isso, o mercado imobiliário deu uma aquecida, né? Então, a pergunta é, você, independente da sua situação financeira, momentânea ou permanente, você prefere casa ou apartamento? Vamos colocar na tela.
Vamos lá, eu prefiro casa, porque casa é uma coisa... Hoje moro em apartamento já há muitos anos já, desde quando eu saí da casa dos meus pais, sempre morando em apartamento, mas por diversas razões que me levaram a isso, né? De comodidade mesmo, de situação assim, de praticidade. Agora, quando a gente pergunta o que eu prefiro, bem-estar, tranquilidade, espaço, ter cachorro, todo aquele negócio, sabe? Eu gosto de casa, eu prefiro casa. Então, por isso que eu coloquei a casinha aqui. Luiz, e você? Por que apartamento? Uma rápida defesa, porque eu gosto, normalmente, claro, de condomínios que tem uma boa estrutura. Então, morar num condomínio que me oferece uma quadra de futebol, um playground, uma piscina e uma academia, isso eu jamais teria numa casa, só por isso. Poderia ter, né, numa casa de condomínio, mas eu entendi do ponto de vista. Mas aí eu estou imaginando casas não sendo num condomínio, não é um condomínio de casas, né? É uma casa isolada. Claro, também não é numa mansão, né? Então, numa casa, né? Literalmente uma casa, né? E eu também nunca morei numa casa, então eu teria dificuldade de escolher algo que eu nunca vivenciei. Então, para mim, né? Nasci em São Paulo, a vida inteira numa cidade. Morar em casa em São Paulo é sinônimo de insegurança, né? Infelizmente. Bronzeri, para o seu desafio 4x4, Murilo. Bom, o meu desafio 4x4, eu quero pegar vocês agora. Lewis Hamilton vai se tornar, de maneira estatística, o maior da história. Isso é um fato, mais dia menos dia isso vai acontecer. E, obviamente, nós sabemos que nosso grande Ayrton Senna teve aí abruptamente sua vida interrompida. Não sabemos onde ele ia chegar, não sabemos. Mas a minha pergunta aqui para vocês, meus amigos, quem foi o maior da história? Lewis Hamilton ou Ayrton Senna? Oh! Boa! Então, Murilo, você defende o Hamilton e deixa os carequinhas lá defenderem o Senna. Vamos lá. Bom, eu dizer que eu não vou contra as estatísticas e os resultados, né? Esse é o fato. Esse é o fator. Até muitas pessoas tentam perguntar onde vai parar Lionel Messi. Nós temos que esperar ele terminar a carreira para saber onde ele vai chegar. Como Ayrton Senna não pôde terminar, e a gente não pode comparar meia carreira ou um terço de carreira, o maior da história, eu me rendo a resultados, apesar dos concorrentes não serem os mesmos, a gente sonhar com nossas brilhantes manhãs de domingo. Eu espero que eu dê nota 10, eu não tire o 9,9 de alguém, entendeu? Como foi Ayrton Senna na nossa vida, nas nossas manhãs de domingo, mas o maior da história é aquele que tem mais resultados e hoje, ou circunstancialmente, Lewis Hamilton vai ter esse posto em todos os recordes da Fórmula 1. Maurício, você quer comentar? Eu quero comentar rapidamente aqui. Na verdade, para mim, depois você até pode complementar, Aguinaldo, porque vai ser muito rápido. Para mim, as estatísticas não mostram a grandeza, só mostram números, resultados. E eu falo por uma experiência que eu tive de fazer uma palestra em Hamamatsushi, no Japão. E quando eu fui quando eu fui subir no palco, a forma que a pessoa me apresentou foi: agora vocês vão ver um palestrante que é da terra do Ayrton Senna. Isso, para mim, mostra a prospecção que em meia carreira esse cara pode ter cravado, que eu tenho certeza que qualquer número não vai superar a resiliência, o foco. O Grande Prêmio do Japão de 89, quando o Prost jogou ele para fora e ele voltou e chegou em primeiro lugar. Eu acho que esse tipo de iniciativa não se mede em número, por isso, para mim, o Ayrton Senna é maior. Eu concordo com você. Eu fui uma pessoa já por muito tempo que me avaliava e avaliava as outras pessoas exclusivamente por resultados. E depois de um tempo eu me peguei pensando, e eu estava brincando até com vocês aqui um pouco antes da nossa gravação, perguntando até para o Murilo qual foi a maior seleção brasileira de todos os tempos, e eu chego à conclusão de que a maior seleção brasileira de todos os tempos foi a de 82, que foi justamente aquela que não ganhou uma Copa do Mundo, né? Mas você sabe que eu sempre me pergunto o seguinte, né? Quer dizer, sempre quando fazem menção ao Brasil, a menção é sempre ao esporte, né? Normalmente futebol, nesse caso não, né? Mas
Se não fosse Senna, seria a terra do Pelé, a terra do Neymar. Ou é carnaval, ou são macacos em cima de árvores, né? Eu fico pensando o seguinte, é porque o Brasil realmente tem muito pouco a apresentar para o mundo, né? Acho que isso é uma reflexão. Por que diriam essa terra do... ao se referir ao Reino Unido, é britânico, né, o Hamilton, né? Por que não é a terra... que é a terra da Rainha Elizabeth, né? Que acho que seria isso que falariam, né? Talvez, assim, mas Talvez. Eu fico sempre pensando, né? Por que o Brasil, as referências são sempre as mesmas? Não tirando méritos, Senna foi um grande ídolo mesmo, e com certeza te emocionou, e é motivo de orgulho falar, olha, é da terra do Senna. Mas as referências são sempre as mesmas, né? O Brasil, quando que o Brasil vai dar um salto e alguém vai falar de alguma coisa que a gente criou, alguma coisa diferente, né? E eu te falo ainda mais, viu, Luiz? A gente precisa voltar. O Senna faleceu em 94, então a gente está quase quantos anos do falecimento do Senna? 28, é isso? 26 anos. A gente tem que voltar 26 anos no tempo para encontrar um grande herói no Brasil. Eu tenho duas coisas para falar, que daqui a pouco a gente vai ter um ídolo brasileiro fora do esporte. Eu espero que não seja nem Lula nem Bolsonaro. E a segunda coisa que eu tenho para falar, para a gente encerrar o programa e dar tchau aqui, que o Maurício Lousada é bom em muitas coisas, mas em matemática ele é ruim, né? Porque 1994 para 2020 são 28 anos. Achei uma coisa que o Maurício é ruim. Eu sou ruim? Você acabou de fazer um cálculo errado, é 26, que você falou 28? Porque você falou 28. Eu falei 28? Não, mas depois ele corrigiu. Corrigiu. Bom, na dúvida eu não vou mais colar na prova do Maurício, não. Não, faz o seguinte, Enzo, volta um pouquinho e mostra a hora que eu corrigi aí, só pra gente ver. 28, é isso? 26 anos. Não, ele corrigiu, mas você falou errado. Não, eu fiz um cálculo, eu tô argumentando aqui, não faço um cálculo rápido na cabeça, mas tá bom, 26, tá bom? Eu sou seu fã. Que seja, né? Whatever. Então vamos para o próximo desafio 4x4, que é do Maurício. Manda, Maurício! Beleza, vamos aproveitar que a gente está falando de automobilismo, estamos falando do Senna. Teve aquele episódio que o Senna levou o carro na mão ali, numa marcha só. E o que você prefere dirigir? Você prefere dirigir carro automático ou carro manual? O que você prefere? Automático ou manual? Pode colocar aí. Todo mundo colocou automático, né? Eu acho Tudo que não há muita... Todo mundo preguiçoso. Mas é interessante a gente fazer uma rápida reflexão, porque quando eu comprei meu primeiro carro automático, eu estava muito triste, porque eu falei, eu vou perder o prazer de dirigir, que é pôr o pé na embreagem, mudar a marcha, ter o controle do carro, e a gente realmente fica meio frustrado achando que a gente vai perder. Mas depois a gente descobre que o prazer de dirigir mesmo é não precisar pôr o pé na embreagem e mudar. Então eu prefiro o automático. Eu acho que quem vai para o automático nunca mais quer voltar para o manual, né? É isso aí. Esse foi o meu desafio. Acho que não tem contestação, que todo mundo está de acordo. Perfeito. Então agora vamos para o final, porque a gente já passou do horário aqui e nosso internauta que nos acompanha aqui no chat ao vivo precisa ir para o happy hour também. Gente, um abração para vocês. Murilo, obrigado por ter participado com a gente aqui do 4 em Pauta. Tá? Fazia tempo que eu queria te trazer aqui e você é uma referência para a gente aqui, para nós que trabalhamos na área comercial. E muito me honra ter participado aí da sua carreira como colega de trabalho, tá? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, obrigado, prazer enorme estar aqui. Luiz Arthur, Maurício Lousada, um abraço para vocês, um abraço super campeão para vocês, gratidão mesmo, contem sempre comigo aí, tá? Valeu, Murilo. A gente adorou ter você aqui, viu? Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado. Bom, Vocês acreditam em OVNI? Vocês acreditam em OVNI ou não? Mas isso aí é um OVNI fake, né? Eu tô vendo a flechinha ali, ó. Rapidamente, Murilo, a melhor seleção do Brasil de todos os tempos. Só fala, não argumenta. 1970. Maurício. 94. Luiz. A do Tite, atual, claro. Tá bom. A minha é de 82. Um abraço para vocês, boa semana e vamos torcer para o Brasil, ainda que não seja vendo pela televisão. Vamos torcer para o Brasil fazer alguma coisa. Brasil país e não Brasil time. Vamos lá, gente. Só porque tem álbum de 82, só por causa do álbum. E você, internauta, você pagaria R$50 para assistir o 4 em Pauta? Olha lá o Maurício querendo cobrar. Vai continuar sendo gratuito.
Abraço, gente. Tchau para vocês. Valeu. Do Pix. O Enzo acabou de entrar no Telegram. Boa, Enzo. Acabou de apitar aqui. Opa, show de bola. Com atraso, né, Enzo? Alguém da sua idade devia estar no Telegram já faz uns 3 anos, mas tudo bem. Sempre é tempo. Apitou aqui. Enzo entrou no Telegram. Tirar o brilho da testa aqui, ó. Na verdade, da testa vem até aqui atrás, porque a minha testa emenda com a nuca. Boa praia para todos no feriado, né? Porque praia pode, escola não pode, né, Maurício?